e o coronelismo. Muito bem, minha gente, e nós vamos continuar falando da República Brasileira. Hoje, o tema é República das Oligarquias. República das Oligarquias. Oligarquias, lembra o quê, filho? Lembra o quê, filha? Governo de muitos ou governo de poucos? A expressão é grega. Oligoi, que quer dizer poucos. Oligarquia, governo da minoria, governo de poucos. Isso quer dizer que a palavra república, o termo república, que significa coisa do povo, pelo menos não se aplica a essa fase da história brasileira. Por quê? Se nós estamos falando de uma república das oligarquias, é sinal, é muito sinal, que esse governo que nasce a partir de 1894, a partir da eleição do primeiro presidente direto do Brasil, Prudente de Moraes. Se nós estamos dizendo que foi um governo oligárquico, é sinal que foi um governo que defendeu interesses da minoria. Meus amigos, houve uma época nesse país em que os governos defendiam interesses das minorias. E quem começa essa nova fase da República Velha, da Primeira República, é este homem que eu quero que você conheça. Prudente José de Moraes Barros. Prudente de Moraes. Paulista. Paulista. Esse homem era fazendeiro de café. Opa, escuta, mas se ele era fazendeiro de café, isso é sinal o quê? É sinal, meus amigos, que a partir de Prudente de Moraes, o país passa às mãos dos fazendeiros de café, dos cafeicultores, dos chamados barões do café, que a gente também pode chamar de burguesia cafeeira. Evidente que Prudente de Moraes inaugura essa fase da República Velha, da República das Oligarquias. Sem dúvida alguma, esta República, ela procura defender os interesses dos latifundiários, dos fazendeiros de café, dessa oligarquia cafeeira. E é evidente que, como a Constituição de 1891 dizia que o voto era direto e que não havia mais renda para ser eleitor, era necessário, claro, manipular o eleitorado, controlar os eleitores. E para controlar os eleitores, entrou em cena uma figura importantíssima. A figura do coronel. Militar? Não, filho, não, filha. O coronel, não era militar. Ele era um fazendeiro, um latifundiário, um homem riquíssimo. Cada coronel na República Velha possuía o seu curral eleitoral. Os coronéis controlavam os eleitores, manipulavam os eleitores. Uma política clientelística, baseada na troca de favores, na chamada troca de favores. E nessa troca de favores, o coronel, por exemplo, dava, digamos, um tipo de eleitor para o eleitor. Um pouco, digamos, de arroz, de feijão, de jabá, em troca do voto do eleitor. É o voto de cabresto. É o chamado voto de cabresto. E é claro que era muito fácil controlar o voto do eleitor. Porque o voto era aberto, não era secreto, não existia justiça eleitoral. Evidente que, apesar disso, o coronel achava melhor, digamos assim, ter certeza de que o eleitor ia votar no seu candidato. Como? Era assim. Por exemplo, um par de sapatos em troca do voto do eleitor. Um pé, o eleitor recebia antes da eleição. O outro pé, depois da votação. Você percebeu, né?
Evidente que, além desse voto de cabresto, desse coronelismo, foi tremendamente importante para a sustentação da República das Oligarquias, a chamada política dos governadores. Quem teria criado essa política dos governadores? E no que ela consistiu? Bom, a criação foi desse homem, que eu quero que você conheça. Campos Salles. Campos Salles, paulista também. Meus amigos, houve uma época nesse país em que de cada 4 presidentes da República, 3 eram paulistas. Pois é. É na República Velha. É na Primeira República. É na República das Oligarquias. Você pode dizer, escuta, Alves, mas por que tantos paulistas na presidência da República? Bom, filho, porque naquele tempo São Paulo era o carro-chefe desse país. E hoje? Hoje também. Bom, só que hoje é carro-chefe, porque por conta de seu parque industrial. Naquele tempo, na República Velha, São Paulo foi a locomotiva desse país por conta do café. E o nosso amigo Campos Salles entendia que, diante do federalismo, diante de uma Constituição que havia descentralizado o poder, diante de tanta autonomia, inclusive financeira, que a Constituição havia dado para os estados, antigas províncias, era necessário criar um mecanismo que criasse uma espécie de interdependência entre o governo federal, o presidente da República, e os governos estaduais. Foi assim que nasceu a tal da política dos governadores. Nessa política dos governadores, o presidente da República prestava favores aos governadores, por exemplo, eliminando todos os candidatos que se elegiam pela oposição. Candidatos eleitos pela oposição simplesmente não tomavam posse no Congresso Nacional. Lá existia uma comissão verificadora de poderes, que degolava. Atenção, não é que... Não. Degolar politicamente. Eliminava politicamente os candidatos da oposição. A oposição não tinha vez. É claro que, em troca, os governadores mandavam que suas bancadas de deputados federais votassem nos projetos do presidente. Quer dizer, assim funcionou o presidencialismo na Primeira República. Quer dizer, para o seu funcionamento foi da maior importância essa política dos governadores, esse acordo político entre o presidente da República e os governadores estaduais. Filho, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Todo mundo sabe que se não houver um acordo político entre o governo federal e os governos estaduais, e hoje até os municipais, fica difícil governar o país. Ocorre que, além de São Paulo, sem dúvida alguma, o carro-chefe da economia brasileira na República Velha, um outro estado também se destacava bastante como produtor de café. O estado de Minas Gerais. Olha o mapinha. Olha o mapinha, que coisa linda. Que coisa linda. Olha que mapinha maravilhoso. Está escrito lá, oligarquias. Olha o mapinha. Oligarquias, flechinha, São Paulo. São Paulo, beleza, muito bem. Agora, olha aí, olha que maravilha. Olha que maravilha. Minas Gerais, olha que... São Paulo e Minas Gerais. Foi o que você viu. Na verdade, o que São Paulo e Minas fizeram na Primeira República foi um acordo. Fizeram um acordo. Um acordo definindo a sucessão presidencial. Ora o país deveria ser governado por um paulista, ora por um mineiro. E foi assim que nasceu a famigerada política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais. Claro, mais paulistas que mineiros, porque São Paulo era o principal produtor de café deste país.
Você vai dizer, escuta, Alves, mas não é café com leite? Então, é café ou é leite em Minas Gerais? Filho, só mais tarde é que Minas passou a se dedicar à produção de derivados de leite, de laticínios, porque na República Velha a principal riqueza de Minas ainda era o café. No fundo seria uma espécie de café puro. De qualquer maneira, essa sucessão presidencial, ela vai até 1930. Ela começa em 1894 e vai até 1930. Quer dizer, durou toda a história da República das Oligarquias. De 94 até 1930. Evidente que nesse período de 94 até 1930 nós tivemos algumas exceções, algumas eleições competitivas. Mas, no geral, já se sabia o próximo presidente da República. O próximo presidente, o sucessor, já era conhecido 4 anos antes das eleições. Para mostrar que a República, de fato, entre 1894 e 1930 foi manipulada pelos coronéis, pelos fazendeiros, pelos grandes proprietários, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, principalmente pelo café com leite. Mas eu quero que você veja um resumo do que disse. Vamos lá. República das oligarquias, quais as bases? A política café com leite, a política dos governadores, o coronelismo e o voto de cabresto. E ficamos por aqui.